Então, pessoal, vocês devem estar se perguntando: todos nós devemos ser santos? Sim, escutamos na catequese que Jesus Cristo nos mandou ser santos e perfeitos como o seu Pai e como ele, são perfeitos e são santos, com o exemplo que ele nos deixou. Só que algumas pessoas, têm uma santidade notavelmente maior. Quando um fiel católico, de uma determinada região morre, né, conhecido por ter virtudes cristãs, ou seja, fazer as obras de Cristo, de ter feito várias obras de caridade, de amor e de misericórdia sobre aquela região, de ter ajudado muito a igreja, os pobres, as pessoas, aquela pessoa começa a ser notada pelos demais da sua região. Quando ela falece, ela pode entrar num processo chamado processo de canonização. Esse processo é o processo em que aquele sujeito que faleceu, é elevado aos altares da nossa igreja e assim ele se torna um exemplo para todos nós, para toda a nossa igreja. Como, por exemplo, São Francisco, Santa Clara, São Tomás de Aquino, São Tarcísio e dentre outros santos. Bem, quando aquela pessoa morre, ela tem virtudes conhecidas, santidade conhecida na região, o bispo da região elege um homem chamado postulador. E esse postulador vai ser o cara que vai investigar, a vida daquela pessoa, saber se ela realmente foi santa. Tendo comprovado isso, aquele homem ou aquela mulher que morreu, ela se torna servo de Deus, certo? Se o Vaticano e a Conferência Episcopal, ou seja, a reunião dos bispos, reconhecerem que realmente ela foi santa, ela ganha também o título de venerável, certo? Depois, aquela pessoa que faleceu, tendo realizado um milagre, ou seja, vamos supor, estou doente, muito doente com doença muito grave que a ciência não pode resolver. Eu pedi a intercessão àquela pessoa que morreu. E eu tiver me curado misteriosamente, milagrosamente, de uma forma que a ciência não consegue explicar, o primeiro milagre está comprovado. O Vaticano comprova cientificamente e assina embaixo, o Papa assina embaixo. E aí aquela pessoa vai se tornar beata. Vou repetir, beata. Então, a partir daquele primeiro milagre, as pessoas continuam a pedir intercessão daquele homem e daquela mulher. E olha, apareceu outra pessoa doente que a ciência não consegue curar. E aí pedem intercessão daquele homem e a pessoa é curada misteriosamente. Então o Vaticano vai investigar esse segundo milagre. Tendo comprovado esse segundo milagre, aquela pessoa, que era beata, agora vai ser canonizada, e vai ganhar o título de santa. Então assim acontece o processo de canonização. Uma pessoa de virtudes heróicas e virtudes cristãs da região morre, o bispo investiga e ela se torna, o primeiro passo, serva de Deus e depois venerável. As pessoas começam a pedir a intercessão daquela pessoa e ela realiza um milagre. Então ela se torna beata e depois de tanta intercessão, tantos pedidos, ela realiza outro milagre e ela se torna santa. O Papa assina embaixo e aí ela é levada aos nossos altares, como foi São Francisco, Santa Clara, Santo Antônio, São João e dentre outros. Então, crianças, vocês sabem que nós estamos vivendo o mês de junho. E no mês de junho nós temos 3 santos muito conhecidos da nossa igreja, que são exemplos de vida para nós, que são comemorados, nesse período de junho. O primeiro deles é São João Batista. Esse nome João significa Deus dar a graça. Ele foi o precursor de Jesus, ou seja, ele que preparou os caminhos para Jesus chegar. Ele era o homem que anunciava, que Jesus estava para chegar antes de Jesus se manifestar para aquelas pessoas, E ele, esse mesmo São João Batista, esse homem foi o homem que batizou Jesus, Então, por isso que ele andava com esse cordeirinho, Ele ficava anunciando que o Cordeiro de Deus estava para chegar, O Messias estava vindo, E foi ele quem mostrou, quem revelou aquele Messias para aquele povo, E o símbolo de Jesus Cristo para São João Batista é o Cordeiro. Por isso que na Eucaristia nós chamamos de
chamamos Jesus Cristo de Cordeiro de Deus, né? Então, outro santo junino que nós temos é São Pedro, né? São Pedro foi o primeiro a ser chamado por Jesus com seu irmão André, né? Jesus disse que ele deixasse aquele barco dele na praia porque ele era um pescador, né? Pescador, e ele deixou sua pesca, né? Todas as suas coisas para seguir a Jesus Cristo. Vejam um exemplo de santidade, um homem que se separa das suas coisas, se separa do seu pecado e segue a Jesus Cristo nas suas virtudes heróicas, né? E cristãs. E aí também, né, ele foi o primeiro papa da nossa igreja, porque Jesus Cristo falou: Pedro, tu és uma pedra, tu és pedra, e sobre essa pedra eu edificarei, eu construirei a minha igreja, e as portas do inferno nunca vão prevalecer sobre ela. Então, Pedro também foi o primeiro, a professar a fé no Cristo, né? Quando ele reconheceu Jesus Cristo como o Salvador, né? Então isso é uma virtude santa. Reconhecer que Jesus Cristo é o Salvador capaz de nos separar dos pecados. Bem, temos também, né, outro exemplo de santo junino, que é Santo Antônio. Santo Antônio ele nasceu em Portugal, né, e aí ele foi primeiramente religioso da ordem de Santo Agostinho, né, e depois que ele se tornou franciscano. Aí ele conheceu São Francisco de Assis, né, cultivaram uma amizade muito bonita e muito santa, né. E São Francisco sabia que ele era um homem muito, mas muito inteligente, né? E deixou ele responsável, né, por cuidar dos frades, né, da formação dos freis do convento. E aí, né, existe na nossa igreja uma tradição, que vocês podem até ver na nossa paróquia toda terça-feira, de se entregar o pão de Santo Antônio. E nós perguntamos por quê? O que é que tem a ver aquele pão? Bem, Santo Antônio, como um homem muito santo, ele tinha muita pena, muita compaixão das pessoas pobres que não tinham o que comer, né? Ele se sentia muito triste com aquilo, né? E queria ajudar. E uma vez no convento onde ele morava, ele distribuiu todos os pães que tinha lá, deixando o convento completamente sem pão. Pegou tudo e deu para os pobres, né? E quando o frade que era responsável pelos pães foi procurar aqueles pães, Santo Antônio, cadê aqueles pães, rapaz? Você deu tudo, né? E ficou desesperado. E agora o que é que nós vamos comer, né? Então Santo Antônio disse assim: olha, irmão, vai lá outra vez, abre o cesto dos pães. E quando aquele padeiro correu lá, vexado, sem ter o que comer, que abriu aquele pote de pães lá, né? Aquele cesto de pães, o cesto estava cheio, milagrosamente, né? E o frade ficou surpreso, né, por ver aquele cesto cheio. Por isso que até hoje se tem a tradição de dar aquele pão de Santo Antônio, né? O homem santo de virtudes heróicas, assim como Santo Antônio, ou assim como São João, assim como também São Pedro, tá bem? Então tem o ensinamento do nosso catecismo da Igreja Católica, vocês podem ver depois no slide, certo? E aqui uma ilustração de como estão os santos junto aos anjos, junto a Deus Pai, né, a Deus Filho e ao Espírito Santo no céu. Vocês podem ver a Virgem Maria e vários outros santos, eleitos de Deus, pessoas que se separaram completamente do pecado para viver as virtudes cristãs, as virtudes santas. É isso, pessoal, e até mais.